no Senado, onde nós tivemos conversando com os líderes de todos os partidos, independentemente de ser situação ou oposição. E a equipe econômica está aqui, a equipe da Fazenda está aqui, para esclarecer dúvidas de vocês, depois de uma breve apresentação que eu e a ministra Simone Tebet faremos sobre o que norteou a elaboração dessa regra fiscal. Desde o começo, né, o presidente Lula tem emitido sinais de que, ao longo dos seus 8 anos de governo, 2003, 2010, ele sempre procurou compatibilizar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Sempre disse isso. Durante a campanha de 2022, repetiu a exaustão que a gestão pública precisa ter credibilidade, previsibilidade, seriedade, né? Ter horizonte para que as famílias, os investidores, os empresários, os trabalhadores se organizem as suas vidas a partir de regras claras, regras que sejam exigentes, mas que sejam críveis. As pessoas têm que confiar naquilo que está sendo anunciado, naquilo que vai ser perseguido. Para além da relação de confiança, que é importante, a própria regra tem que dispor de mecanismos de autocorreção, porque se não houver mecanismos de autocorreção, por mais boa vontade que tenham os gestores públicos, eles próprios vão ficar numa situação difícil para corrigir rumo, se não houver com antecedência o mecanismo de correção, como é que será feita a correção. E a Secretaria de Política Econômica, sob a coordenação do nosso Guilherme Mello, fez aqui, ao longo dos últimos 3 meses, um apanhado de todas as regras fiscais de países importantes, de países do G20, países da OCDE, países em desenvolvimento, para nós, com base não só na experiência internacional, mas na nossa própria experiência. Nós estamos aí desde 1994 com uma moeda estável, que tem resistido ao tempo do que diz respeito aos efeitos inflacionários da corrosão do seu poder de compra, e isso tem sido uma coisa importante para a gente manter a nossa estabilidade monetária. E, ao longo desse tempo todo, nós tivemos algumas mudanças, bem poucas, na verdade, mas algumas mudanças de regra fiscal, e a última, o teto de gasto, está sendo substituído hoje por uma regra que procura sanar o que nós identificamos como deficiências das regras anteriores até aqui. Então, vou dizer qual era a nossa preocupação. Na regra que teve vigência até o teto de gastos, você tinha meta de superávit primário, meta de resultado primário, mas a grande crítica que se fazia é que ela não tinha uma dimensão anticíclica. Você não conseguia corrigir, né? Quando o país prosperava demais, você, para cumprir a lei, bastava manter a despesa em compasso com a receita, que basicamente o resultado primário estava preservado. E era muito difícil você reverter isso numa fase ruim, porque você não tinha uma poupança prévia que te permitisse, numa fase pior, né, você mudar um pouco o rumo das suas contas primárias, ou numa fase de recessão, em que você era obrigado a cortar tanto que o movimento anticíclico de recuperação da economia também não se fazia presente. Então, você tinha um problema tanto na expansão quanto na retração. Por que isso é importante? Isso é importante porque, para as famílias brasileiras, elas querem ter a segurança de que aqueles serviços públicos de saúde, de educação, de assistência, que são caros, porque compõem, de certa maneira, a
a renda da família. Uma família que não tem plano de saúde, que não tem escola particular, a renda dela, de certa maneira, se compõe também desses serviços públicos que são universais do Brasil e que tem que manter oferta e qualidade no patamar estabelecido pela nossa Constituição. Então, o próprio investimento, aí investimento no sentido estrito da palavra, o investimento também ficava muito prejudicado nesses momentos, porque você tinha uma contração tão forte que você abandonava obras, como aconteceu agora, as milhares de obras paradas, porque você não tinha mecanismos anticíclicos que permitissem, por exemplo, você terminá-las, pelo menos, né, para que você não tivesse o desperdício do dinheiro público. Então, todo mundo, com razão, reclamava muito, né, de que você não tinha mecanismos de ajuste que dessem ao gestor público condições de gerir a coisa pública da maneira mais eficiente possível, sobretudo pensando nas famílias de mais baixa renda, que dependem mais do Estado, né, para manter a sua qualidade de vida, às vezes num patamar ainda muito inferior ao desejado e ao ambicionado pela sociedade brasileira. Então, a primeira preocupação era de estabelecer um mecanismo que corrigisse essa distorção. E a outra coisa, o mérito da LRF é que foi cumprida diligentemente pelo presidente Lula ao longo dos anos, era justamente que você dava uma sustentabilidade fiscal para o país que permitiu a dívida pública cair drasticamente nos seus 8 anos de governo, né? Lembrando que a dívida líquida estava muito parecida com a situação atual, e nós conseguimos equacionar esse problema de maneira muito exitosa. A situação mudou e há aspectos importantes para melhor, como é o caso da dívida externa brasileira, né, que à época era um problema e hoje não é. As reservas cambiais brasileiras estão aí, o pré-sal está rendendo cada vez mais dividendos aí para a União em virtude do sucesso da exploração primeiro da pesquisa que foi feita e depois da exploração dessa mega área, né, dessa mega reserva que foi encontrada aqui no país. Então, nós estamos numa outra situação, mais do ponto de vista das contas públicas, nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. E, por isso, nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, a receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. E essa diferença entre o incremento da receita, e muita gente, eu verifiquei nas redes sociais, muita gente perguntando, mas isso você pode inflar a receita para fazer um orçamento mais inflado do ponto de vista da despesa. Não, porque a variação de receita que vai ser observada é a que fecha em julho do ano, antes da remessa do orçamento para o Congresso Nacional. Então, você vai estar ancorado do ponto de vista da previsibilidade, você vai estar ancorado na receita realizada vis-à-vis o ano anterior. E vai projetar despesa à razão de 70% dessa receita já realizada. Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Você não está projetando uma coisa que poderia sofrer a influência, né, no sentido negativo da palavra, da política menor, né, e não da política de Estado. Nós, então, com base no realizado, nós projetamos as despesas à razão de 70% para o cumprimento das metas. Para o cumprimento das metas. A meta estabelecida tem uma pequena banda,
também para evitar aquela sangria desatada de final de ano, ou para empenhar, para gastar mais, sem planejamento, sem a tranquilidade necessária para alocar de forma eficiente os recursos, ou então cortando despesa de maneira também atabalhoada, sem aquela noção clara de como você fazer os cortes necessários para o bem da sociedade brasileira. Então, as metas de resultado primário têm uma banda de 0,25% do PIB, justamente para você acomodar essas tensões de final de exercício. Então, fica uma execução orçamentária para minha colega Simone Tebet muito mais racional, como, aliás, é no mundo. Você não crava um número e sai correndo atrás dele com 2 dígitos depois da vírgula, né, como se fazia no Brasil. Você acompanha uma trajetória. E se, porventura, não apenas as metas de resultado não foram atingidas, mas elas ficarem aquém da banda, aí sim você tem mecanismos de correção para o ano seguinte, que é cair de 70% para 50% a possibilidade de expansão das despesas vis-à-vis o aumento da receita já verificado no ano anterior. Então, você tem uma regra que compatibiliza o que era bom da LRF, né, com o que é bom de uma regra de gasto, né, em que você junta as duas coisas para que a trajetória consistente com a ancoragem dos agregados, né, das grandes variáveis econômicas, que inclui aí a dívida, esteja no rumo correto. E, para concluir, nós fizemos questão de colocar 2 mecanismos anticíclicos, tanto na fase do boom, quanto na fase de uma eventual retração, que nos últimos anos só seria disparada uma única vez, né? Nas últimas décadas, se fosse acionado. Uma é a questão seguinte: se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então, suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como, se tiver eventualmente uma retração, né, no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Por que isso? Porque para evitar ficar naquela situação em que você tem uma regra e as excepcionalidades, né, a não ser as constitucionais, mas as excepcionalidades, a gente resolveu trazer para dentro da regra aquilo que é uma espécie de crescimento vegetativo em função daquilo que se verificou desde a promulgação do teto de gasto. Então, o que você vai ter? Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB. Você vai ter uma regra de gasto, que é ou 70% ou 50%, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte, e os 2 mecanismos anticíclicos. Se tiver um boom de commodity por causa da reabertura da China e o Brasil tiver uma arrecadação, ou por conta das medidas que vão ser tomadas até o final do ano, sobre as quais eu vou falar para concluir, tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro, você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão àqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então, você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam
né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado. Voltou para o ciclo, volta à regra anterior, que vai te garantindo um espaço de economia cada vez maior. Isso, no nosso juízo, pelas projeções que o Tesouro faz, se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. As trajetórias todas de inflação, juro real, dívida pública, vão se acomodar numa situação muito mais favorável do que a que nós encaramos hoje. Para terminar, também vi muita dúvida e questionamentos legítimos sobre a possibilidade de cumprimento desse plano. E eu quero dizer uma coisa que eu disse tanto para o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu disse para eles o seguinte: esse plano tem um pressuposto. Porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que viram o arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata, né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram, do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas, e nós vamos, ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do arcabouço, nós já vamos encaminhar para o Parlamento as medidas saneadoras que vão dar consistência para o resultado previsto nesse anúncio. Sim, nós contamos, portanto, que aqueles setores que estão muito beneficiados, ou setores novos que sequer estão regulamentados, né? Falava-se muito lá na Câmara e no Senado sobre essa questão das apostas eletrônicas, que vai ser regulamentado. Mas esse é um item de uma lista extensa de benefícios indevidos, de fraudes, de todo tipo de coisa que vocês possam imaginar, que vão ser revistas para fechar os ralos do que a gente chama de patrimonialismo brasileiro. Nós vamos ter que enfrentar a agenda contra o patrimonialismo e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro, contra a base fiscal do Estado brasileiro ao longo dos anos. Isso não vai penalizar absolutamente ninguém que está com seus tributos em dia, mas sim há um esforço mundial, isso não é o caso do Brasil, isso é um caso mundial de acabar com os abusos que as grandes empresas muitas vezes cometem contra os seus estados nacionais que deram origem a elas. Está cheio de problema, que nós já mapeamos, uma equipe aqui da Receita e do Tesouro ficaram passando em revista a legislação para que nós soubéssemos identificar onde é que estão os grandes problemas, chamados grandes jabutis. Então, nós não estamos falando dos pequenos jabutis, estamos falando dos grandes jabutis. Esses jabutis realmente é uma manada, talvez um dos maiores rebanhos existentes hoje nesse país, é a quantidade de jabuti que foi entrando no nosso sistema tributário
e que tornou esse modelo caótico. E isso não tem nada a ver com a reforma tributária que está em curso, que vai sanear outros tantos problemas. Porque a reforma tributária tem o mérito, inclusive, de dificultar muito a sonegação, porque o imposto de valor agregado, ele encadeia os setores econômicos de uma tal maneira que, como você está num regime de crédito e débito, todo mundo tem interesse em se regularizar, porque é um benefício para todos, o que permitirá, no futuro próximo, inclusive a redução do imposto sobre consumo no Brasil, que é muito elevada. Com as correções devidas, com a ampliação da base, você consegue ter um sistema tributário mais justo, que penalize menos as camadas mais vulneráveis economicamente da nossa população, que paga duas vezes no caso do imposto do consumo. Não só porque ele consome mais proporcionalmente à renda, mas porque ele consome produtos que são supertributados na cesta de consumo dessas famílias. Então, ele é penalizado duas vezes. Então, esse é o plano de voo, não tem nenhuma... Tem muito trabalho pela frente. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. Eu termino falando uma frase que eu falei tanto na Câmara quanto no Senado. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Ele tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Nós estamos falando, portanto, de uma recomposição. Não estamos falando de uma ampliação. É uma recomposição da base fiscal que vai permitir não apenas ao Executivo executar os seus programas, cumprir os seus... acatar aquelas pressões legítimas que vêm da sociedade, né? Ou seja, cumprir os seus compromissos, não só dessa eleição que passou em 2022, mas das próximas. Nós somos um país democrático onde a população se manifesta nas eleições e diz o que quer, e essa regra não vai ser impedimento que se cumpra com aquilo que foi convencionado pela sociedade, apenas que o que foi convencionado tem que ter a contrapartida dos setores mais abastados sobre a sustentabilidade do que foi proposto. É disso que nós estamos falando. Então, nós precisamos efetivamente combater essa tendência patrimonialista de apropriação do Estado brasileiro, para afastar isso de uma vez por todas, e eu penso que nós estamos no momento correto de fazer isso. Quer dizer, falamos que é o momento correto, não falar dos 100 anos que nós podíamos ter feito isso já, mas nós estamos num momento incontornável de fazer isso. Nós não temos alternativa. Nós não temos alternativa. Ou a gente traz esses setores, e não estou falando de setores da economia popular, eu estou falando de grandes setores que estão à margem, né, do sistema, e que é uma preocupação mundial com eles. Tivemos nos Estados Unidos agora taxação das big techs, das grandes corporações no chão, tudo indo para paraíso fiscal, tudo. Ou nós botamos ordem nesse sistema e trazemos para a luz essa realidade e estabelecemos numa confluência com o Senado, com a Câmara e com o Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos continuar padecendo a cada crise, a cada problema, a cada ciclo, um solavanco na economia brasileira, do qual ela demora a se reerguer. A gente, quando cai, demora a levantar.
E eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de nós, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata, a partir dessa regra. Então, o nosso trabalho, eu diria que começa hoje. Ele não termina hoje, ele começa hoje. Vai ser muito exigente, é uma agenda exigente, porque nós vamos ter que explicar muita coisa sobre o nosso passado, para a gente dar um passo na direção do futuro, mas ninguém aqui está cansado, ninguém aqui está indisposto, está todo mundo a fim de resolver isso definitivamente. Porque a hora que resolver, nós vamos ver um horizonte de desenvolvimento econômico e social no Brasil, como a gente já verificou um dia, mas quem sabe com uma possibilidade de que ele seja mais durável, um ciclo mais durável de desenvolvimento para o país. Desculpa ter me estendido, eu vou passar para a ministra Simone Tebet, que nos honra com a sua presença, e agradecendo a sua equipe que está aqui. Esse arcabouço não é da Fazenda, essa regra não é da Fazenda. Nós sentamos com o Banco Central, sentamos com o Ministério do Planejamento, sentamos com o Ministério do Desenvolvimento, sentamos com a Casa Civil, sentamos com o Ministério da Gestão, ontem com o presidente Lula pela terceira vez. Então, isso aqui é uma proposta que envolveu muitas cabeças e que hoje é dada a público depois da garantia de que são essas regras que vão chegar ao Congresso Nacional. Simone, obrigado. Obrigada. Bom, quero dar bom dia a todos e a todas, dizer que é um prazer poder estar aqui ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depois de muitos dias de trabalho. Quero aqui começar parabenizando toda a equipe do Ministério da Fazenda pelo brilhantismo da sua equipe, o ministro Fernando Haddad. Não sei se ele tem muitos méritos, mas mérito de saber fazer uma boa escolha de equipe, se ele sabe. As melhores mentes no setor da economia, da equipe econômica, estão aqui. Eu quero cumprimentar o Melo, o Seron e o Galípolo, em seu nome, comentar toda a equipe. Dizer que o Ministério do Planejamento e Orçamento entrou aqui como coadjuvante, como colaborador. Nós somos chamados para analisar o arcabouço fiscal que se apresentava, portanto, todo boneco foi feito pelo Ministério da Fazenda, para ver se nós tínhamos bases orçamentárias sustentáveis. E eu acho que é disso que se trata, né? A Constituição é muito clara, nós precisamos ter regras fiscais sustentáveis, ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda e um pedido do presidente da República mais do que justo. Houve uma determinação do presidente Lula. Nós queremos o pobre no orçamento, mas mais que o pobre, nós queremos a primeira infância, nós queremos os jovens, nós queremos os idosos, nós queremos os 210 milhões de brasileiros contemplados com políticas públicas. Então, diante disso, nós temos a responsabilidade fiscal, de um lado, de cuidar das contas públicas, mas tendo como objetivo principal atender esse social. E aqui eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês, depois dos primeiros números já checados, nós vamos fazer uma dupla checagem depois que o texto estiver escrito, que esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. Então, sobre a ótica do Ministério do Planejamento e Orçamento, nós estamos absolutamente tranquilos e convictos que se o Congresso, se for da vontade do Congresso Nacional, em aprovando-se esse arcabouço fiscal, nós conseguiremos atingir a meta, que é o quê? Diminuir as despesas dentro do possível, mas não é o foco principal. O foco principal é ter qualidade do gasto público, ter receita suficiente para garantir minimamente aquilo que consideramos essencial em políticas públicas, procurar, e vamos conseguir já para o ano que vem, dentro dos nossos números, zerar esse déficit e ter possibilidade de superávit a partir de 2025. Por outro lado, a preocupação com a estabilização da dívida pública brasileira. Por ser flexível, ela é crível. E a partir daí, e esta é, acho que a grande virtude, que até eu, como economista, quando foi apresentada a mim, compreendi muito rapidamente do que se tratava esse arcabouço fiscal. Portanto, ela é fácil de ser entendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade. Acho que são essas as palavras-chave, o que a gente poderia falar em termos de
do que significa essa nova roupagem fiscal. Esse arcabouço, ele é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples, né? Ele não comporta exceções, a não ser o que está na própria Constituição. E ele tem um foco. Nós não estamos falando, aqui não tem objetivo de diminuir os gastos públicos, embora isso vá acontecer. Vai acontecer porque tem limites. O limite é dado em relação ao aumento da receita. Aumenta a receita, aumenta as despesas. Na mesma proporção, não, porque nós temos um déficit fiscal de 230 bilhões, fruto de uma herança passada de uma pandemia, todos nós sabemos e passamos por ela, e de políticas públicas que não foram contempladas nos últimos 4 anos. Eu gosto sempre de reforçar, porque nós temos que passar sempre as informações com base nos fatos. A grande realidade é que nós passamos 6 anos praticamente sem reajustar a merenda escolar das nossas crianças. Num país que é campeão da produção de laranja, nossas crianças tomavam suco em pó. Nós estamos falando de 4 anos sem se garantir casa popular para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós estamos falando de farmácia popular que ficou muito tempo com as suas prateleiras vazias. Então, diante desse cenário, foi necessário gerar despesas permanentes, porque elas não são vistas como despesas. Isso é obrigação do governo federal, assistir a quem mais precisa. Então, diante dessas despesas permanentes, o que fazer com este gasto? Criou-se, de forma muito engenhosa, eu não vou me cansar aqui de parabenizar a equipe do Ministério da Fazenda, um arcabouço fiscal sustentável. É disso que nós estamos falando. Então, diante disso, aqui eu só gostaria de reforçar, ministra Haddad, que parte do orçamento nós estamos prontos para ajudar na elaboração dos textos. Já liberei aqui o meu secretário executivo em nome do Ministério do Planejamento e Orçamento e o nosso secretário de Orçamento e Finanças, eles estão liberados de bater ponto hoje e amanhã, mas em compensação vão trabalhar também sábado e domingo dentro do Ministério da Fazenda para que possamos, pelo lado do orçamento, né, portanto, aqui, sobre a ótica das despesas, dar todos os números necessários para que os senhores elaborem o texto que será apresentado pelo Congresso Nacional. Então, reforçar aqui, dentro da fala do ministro Haddad, a possibilidade desse cumprimento com muita tranquilidade, não nos esquecendo que em determinados momentos, né, em um momento em que, de alguma forma, nós percebemos que dentro desta banda nós não conseguimos cumprir a meta, inclusive, especialmente do resultado primário, né, que é a tentativa aí, e nós vamos já esse ano tentar chegar a 1% desse primário negativo e não 2,1% como está hoje, nós temos o gatilho de diminuir ainda mais as despesas em relação à receita. Acho que o ministro Haddad falou aqui por 2 vezes. Hoje, o limite é 70% da receita, o crescimento das despesas, mas excepcionalmente, se percebemos que não estivermos alcançando essa meta, nós estamos prontos para tomar as medidas necessárias para que essa despesa não cresça mais do que 50% em relação à receita. Não sei se ficou alguma coisa para trás, eu só posso dizer que a partir daí nós temos uma grande missão no Ministério do Planejamento, porque também isso é importante dizer. Essa regra nos dá, talvez pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de nós termos um aumento do horizonte de recursos, alocar recursos considerando uma visão de médio prazo. Sair da caixinha do orçamento anual, e ele é anual porque está na lei, está na Constituição, mas tendo uma visão de médio prazo, olhando o orçamento para os próximos 4 anos. Porque a chuva impede que a obra comece 1º de janeiro, então ela não se conclui dia 31 de dezembro. Quando nós falamos de políticas públicas, algumas delas, elas têm condições de serem alcançados os seus resultados a médio ou a longo prazo. O que diga nessa nossa grande e mais árdua missão de garantir qualidade no ensino público, que é uma questão de uma mudança aí que vai levar no mínimo 2 décadas. Então, quando nós falamos de orçamento, nós temos que ter esse orçamento numa visão mais de médio prazo, o que este arcabouço vai permitir fazer. A gente ter uma visão no mínimo de 4 anos à luz do PPA, que vai ser participativo e que é este ano determinação do presidente Lula de que nós visitemos todas as capitais, ouçamos a sociedade civil, os conselhos, no modo virtual também, para que possamos incorporar, além dos programas e do programa do governo de campanha, incorporar os anseios da sociedade em programas, ações, metas, indicadores para serem cumpridos a partir de 2024. Parabéns, ministro Haddad. Como você mesmo disse, tem muito trabalho pela frente, conte conosco. Bom, eu vou
passar a palavra aqui para a equipe esclarecer dúvidas, mas eu só queria concluir dizendo o seguinte: nós tivemos muita preocupação mesmo, de andar numa linha que no Brasil ficou muito tênue à luz do ambiente político criado, entre você olhar para um lado ou para o outro da sociedade, olhar para uma pequena minoria na sociedade e para a grande maioria. E o que eu posso dizer é que essa regra nos permite olhar para cada família desse país e dizer o seguinte: nós não vamos admitir que um dos maiores produtores de alimento do mundo, não vamos admitir que um país que é um dos que mais produz alimento do mundo conviva com a fome nunca mais. E não vemos nenhuma razão, a partir desse anúncio, para alguém ter dúvidas sobre investir no Brasil. Seja uma empresa nacional, uma empresa estrangeira, não vejo nenhuma razão para alguém duvidar da capacidade da economia brasileira produzir os melhores resultados daqui para frente. Repito, temos muito trabalho. Depois desta lei complementar, que segue semana que vem ou na próxima, para o Congresso, nós temos um conjunto de medidas saneadoras, que eu já me manifestei a respeito. Estamos falando de alguma coisa entre 100 e 150 bilhões de reais até o final do ano, né, de medidas saneadoras, como as que foram tomadas no dia 12 de janeiro, como as que foram tomadas no final de fevereiro. Virão novas medidas na mesma direção, né, que vão cobrir esse buraco herdado da administração anterior, mas com vistas a dar sustentabilidade para crescimento. O que o presidente quer: emprego, investimento, a satisfação das famílias brasileiras naquilo que a Constituição estabelece, nos seus direitos constitucionais, e eu tenho a convicção de que esse país melhor está totalmente contemplado nessa nova fórmula que nós estamos anunciando. Nós vamos melhorar o Brasil, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. Não há nada que impeça o Brasil de, seguindo esse curso, estar num outro patamar de desenvolvimento e com outras perspectivas de futuro. Eu agradeço a paciência dos jornalistas ao longo desse tempo todo. Eu não podia me manifestar antes de fechar com a área econômica, com o presidente da República, antes de falar com os líderes da Câmara e do Senado. Nós cumprimos um ritual longo e todo mundo foi muito sério em manter sigilo daquilo que ainda não estava decidido, justamente para não criar um transtorno para a sociedade indevido. E eu penso que a equipe hoje está completamente confortável para esclarecer dúvidas, e se eventualmente aparecer uma questão que ainda não foi endereçada, nós temos tempo de resolver até o encaminhamento para o Congresso Nacional, porque ela começa a ser redigida depois da decisão que o presidente tomou ontem, e as equipes já estão mobilizadas para isso. A semana que vem não tem sessão na Câmara e no Senado, então nós vamos aproveitar esse momento justamente para mandar o texto mais claro e transparente que possa ser redigido. Muito obrigado. Eu vou responder duas perguntas. Eu fico... Vamos fazer duas perguntas, então. Quem? Faz pergunta difícil, porque aí a gente poupa tempo. Pela lista? Pela lista, então, o primeiro inscrito é o Manuel. Por favor, diga o nome do veículo, porque está sendo transmitido. Boa tarde, ministro. Manuel Ventura, do Jornal o Globo. Ministro, são muitas questões, mas tentando ser breve, nos últimos dias, nas últimas semanas, houve muita divergência aparente entre diferentes partes do governo a respeito do arcabouço. Muita informação de que uma ala do governo queria mais investimento, outra ala do governo queria menos investimento, um arroxo mais forte ou menos forte, menos intenso.
Eu queria saber como é que o senhor lidou com essas pressões para conseguir apresentar o arcabouço que está apresentando hoje, como é que o senhor responde a isso, como é que o senhor viu essas pressões, e também os senhores estão apresentando uma trajetória de dívida, apenas que a dívida não caia, a dívida ela fica sustentável num período de tempo. A dívida pública do Brasil não vai cair nos próximos anos? Obrigado. Olha, quando nós apresentamos, quando a área econômica fechou um entendimento sobre como deveria ser a regra, uma regra crível, exigente, factível, né, nós poderíamos executar e que ela traria, já respondendo a sua segunda pergunta, os agregados macroeconômicos com uma trajetória consistente, entendeu? E eu fiz menção à gestão do presidente Lula, que reduziu 30%, 40% da dívida pública do Brasil, independentemente de como você faz a conta, reduziu drasticamente a dívida pública como proporção do PIB. O fato é o seguinte, se você crescer, e você vai crescer harmonizando, já disse isso uma centena de vezes, não custa lembrar, harmonizando política fiscal e monetária. Você não vai crescer de outro jeito. Você tem que harmonizar a política fiscal e monetária. Então, tudo concorrendo, porque eu entendo que seja a trajetória correta, tanto do fiscal como monetário, nós vamos ter. E o que faz cair a dívida mesmo, não é só uma regra boa, é as condições de garantia de crescimento econômico. Porque essas duas coisas somadas, uma boa regra e condições sustentáveis de crescimento, esse problema desaparece do cenário. Ele some de cena. E o Brasil não está. Nós chegamos nos anos 90, a dívida brasileira foi de menos de 30% para mais de 60%. Dobrou a dívida pública como proporção do PIB. Nós não estamos nessa situação. Uma das razões pelas quais nós não estamos nessa situação é o fato de que nós temos reservas cambiais acumuladas no período de bonança, justamente que nos permitiu enfrentar a crise de 2008, enfrentar a pandemia, enfrentar a crise política de 15, 16. Isso é porque a economia tinha já uma solidez que, se fosse diferente, nós podíamos estar numa situação muito precária, que muitos países latino-americanos, africanos, até europeus estão vivendo agora. E nós não estamos vivendo essa situação. Então, de novo, eu não vejo nenhuma razão para o investidor não investir no Brasil. Não consigo ver hoje. Até ontem a pessoa falava, vou esperar a regra. A partir de hoje, fala, olha, está claro que nós vamos perseguir. Segundo ponto, quando você está numa equipe plural, como a do presidente Lula, e eu sou uma pessoa, assim como a Simone, que nós não temos problema em conversar com quem pensa diferente da gente, pelo contrário, a gente quer aprender com quem pensa diferente da gente, é natural que cada economista consultado, cada gestor consultado, esteja pensando da sua ótica se o arcabouço funciona. E nunca é a mesma. Então, uma pessoa com mais sensibilidade social, ela está assim, cabe o Bolsa Família dentro dessa regra? Cabe investimento dessa regra? Outro vai se perguntar, a trajetória da dívida é consistente? Consegue executar o primário? Então, cada um olha para um ponto. Né? Se for na Faria Lima, eles vão fazer determinadas perguntas para a gente. Se você for em Paraisópolis, que é bem perto da Faria Lima, as famílias de Paraisópolis estão com outras perguntas. Ele quer saber da política de salário mínimo, ele quer saber se o Bolsa Família vai ser mantido, ele quer saber se vai ter escola para o filho. E nós estou falando da mesma cidade de São Paulo, onde você tem o bairro mais rico e comunidades pobres vivendo ali, lado a lado. Então, o bom desses dias que nós vivemos foi que o modelo foi estressado de vários pontos de vista. De vários pontos de vista. Então, cada um que olhou, ele maltratou o modelo para saber se o modelo confessava um crime. E quando viu que ele era consistente, né, com o desejo médio, né, que óbvio que tem constrangimentos, você tem restrição orçamentária, uma família tem, um país tem, óbvio que tudo isso, todo mundo sabe tudo isso. Mas quando você estressa o modelo e verifica, ele tem coerência, quando você consegue, não aproximar 100% das pessoas, mas quando você consegue uma boa dose de razoabilidade e consenso em torno de uma regra, é sinal de que essa regra pode funcionar muito bem,
se nós não nos acomodarmos e perseguirmos os objetivos que nós estamos anunciando com as premissas que estamos anunciando. E do nosso ponto de vista é absolutamente factível. Quem tiver dúvidas, várias dúvidas já foram suscitadas ao longo do tempo aqui, né? 12 de janeiro era uma dúvida, o fim da reoneração dos comitês era outra dúvida, o arcabouço fiscal em março era outra dúvida. Quem quiser continuar duvidando, é um direito. Mas depois da Páscoa, novas dúvidas vão ser sanadas, porque nós vamos continuar agindo nessa mesma direção. Então, a rota está traçada, com o aval do presidente da República, e nós vamos perseguir. E agora com mais robustez, porque nós teremos passado um terceiro desafio juntos. Uma equipe plural que enfrentou um terceiro desafio e conseguiu entregar o que prometeu. E assim seguiremos até concluir o que precisa ser feito para dar o conforto para o cidadão de que os seus direitos estão assegurados e dar conforto de que, ao assegurar esses direitos, nós não estamos violando a lei da gravidade. Ao contrário, nós vamos estar estimulando um crescimento mais robusto, um crescimento melhor. É isso? Obrigado. Não, Mais ministro, a segunda... Bom, é que eu pensei que vocês tinham desistido. Nome e veículo, por favor. Não, se quiser, a gente tem mais. Nome e veículo, por favor. Lorena Rodrigues, da Agência Estado Broadcast. Ministro, eu queria aproveitar a presença do senhor para fazer perguntas mais políticas, mas eu tenho um monte de técnicas que eu vou deixar para os técnicos, então. O senhor falou agora há pouco que a regra não tem 100% de consenso. Quantos por cento de consenso que nós temos nessa regra hoje e qual que é... No governo, 100. No governo. Não. Quando eu digo, quando eu fiz referência à regra, o governo, encerramos ontem a discussão. Mas é evidente que se for, dependendo de onde você, né, para quem você perguntar, ele vai dizer, eu concordo com 80%, mas eu faria tal coisa. E dependendo da visão de mundo que a pessoa tem, da escola que ele pertence, da escola de economia que ele pertence, do que ele está preocupado, se ele está preocupado com o dinheiro dele, se ele está preocupado com o bem-estar da sociedade, ele vai te responder uma coisa. O que nós conseguimos aferir, né, do consenso entre nós do governo é que, se essa regra, estressada durante 10 dias, conseguiu agradar pessoas tão diferentes quanto as que compõem o governo, ela tem uma boa chance de emplacar na sociedade. Emplacar na sociedade, como que é a chance de emplacar no Congresso, ministro? Porque se está saindo do... Olha, pergunte para os parlamentares. Eu passei 4 horas esses 2 dias respondendo a parlamentares da oposição. Da oposição. Estava sentado agora com o Rogério Marinho, com o Ciro Nogueira, né? E todo mundo sabe que eu respeito um parlamentar da oposição tanto quanto um da situação. As pessoas perguntaram o que quiseram para mim. Então, eu fiz 2 sabatinas, de 2 horas cada uma, respondendo a todas as perguntas. Minha impressão, Guimarães está aqui para responder, porque a da Câmara foi ontem. Então, ele já deve ter uma sensação de como o discurso foi recepcionado. A minha impressão é de que faz sentido para eles que a mudança é benéfica para o Brasil. E o senhor tem uma previsão de quando? E só uma última pergunta, antes que me tome o microfone aqui, de quando seria aprovado? E há uma preocupação no parlamento em relação à execução de emendas. Isso pode ser excetuado de alguma forma dessa regra? Não, está tudo dentro da regra. Cálculo de resultado primário, não existe, só tem uma regra de cálculo de resultado primário, não existe 2. Quando você faz o cálculo, é uma só. Não adianta você falar, não, mas isso aqui vai ser diferente. A hora que o Banco Central faz a conta, ele faz uma conta de acordo com uma cartilha e acabou. Tem uma série histórica. Você não pode abusar disso. Você tem que seguir critérios internacionalmente reconhecidos, senão você vai gerar uma insegurança enorme para as pessoas. Então tem uma série histórica de resultados primários que você vai poder acompanhar com toda a transparência. Agora, sobre a aprovação, de novo, eu penso que o Congresso Nacional está realisticamente otimista. Por que eu digo que é realista esse otimismo? Porque com quem você conversa, da oposição da situação, todo mundo fala, nós precisamos aprovar a nova lei, a nova regra fiscal e a reforma tributária. E eu ouço de muitos parlamentares da oposição, isso não é governo, isso é o Estado brasileiro que está em jogo. E eles, obviamente, que vão ler o texto e vão poder discutir o texto com
com o mercado, com a sociedade, com quem quiser, com os sindicalistas. Vão poder discutir, vai ter discussão. Mas o que eu noto ali é um desejo de, a partir dessas aprovações, desses duas importantes medidas, né? Nova regra fiscal e reforma tributária, que o Brasil passe a viver um tempo melhor do que a última década. Os últimos 10 anos foi muito difícil para esse país. Eu penso que nós temos toda a condição de desenhar um horizonte de possibilidades muito mais generosas do que o que a gente tem observado até aqui. Tá bem? Obrigado, gente. Você acompanhou ao vivo o anúncio das novas regras fiscais para controlar as despesas do governo. A proposta segue agora para o Congresso Nacional. Para essas e outras informações, acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo dia para você e até a próxima.